Estou já ao vivo? Vamos lá, vamos ver aqui se alguém já consegue me ver. Isso. Me vendo e me ouvindo bem, Almir? Boa noite, boa noite. Eu entrei um minuto mais cedo para o Instagram poder avisar vocês. Esperar só um pouquinho para que as pessoas sejam comunicadas e a gente já começa. Deixa eu colocar uma música aqui pra gente. E a música, e o som da música tá muito alto? Então vamos lá, gente. Boa noite, bem-vindos à live Praticando o Perdão com Ho'oponopono. E hoje é um dia muito bacana. Eu procuro escolher as lives em dias. Eu olho a lua, eu olho um pouquinho de numerologia, né? Ah, bacana, obrigada, Almir. Então hoje nós estamos entrando na lua nova em Áries. O que significa isso? Recomeço, é uma energia forte, tá? De Áries. Os astrólogos estão dizendo que é até um ano novo que se começa, que se inicia, né? Tamanha essa energia. Então, gente, é planejamento, organização, recomeço, é hora de fazermos uma lista dos nossos desejos, definir planos. Saímos aí da lua minguante e onde estávamos mais introspectivos, né? E agora é a hora da gente se abrir, né? É a hora da gente recomeçar, planejar bem o que vai fazer, escolher. Muito bacana essa energia, viu? Então, a lua, ela é tão importante, a influência da lua, que eu vi um vídeo até hoje da influência da lua nas águas, nas marés. É incrível como ela movimenta as marés. Então, se nós, né, segundo os cientistas, somos feitos de 70% de água, imagina a influência da Lua em nós, né? Se ela tem esse poder com as águas. É um ótimo momento mesmo. Então vamos lá, gente. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Patrícia Arantes, sou terapeuta integrativa. Opa, peraí, é o meu gato. Almir, faz um favor, liberta o Alberto aqui que ele tá querendo sair. Gato é assim, se a porta tá fechada ele quer entrar, se a porta tá aberta... Vamos lá, vem. Peraí que teu pai já vem te buscar. Mas eles são grandes companheiros, é que ele tá aqui comigo desde as 4h30, já tá na hora de sair, né? Você me ouviu aí, Almir? Para levar o Alberto? Por favor. Então, gente, eu sou terapeuta integrativa. O que eu faço, né? Na verdade, eu trabalho com terapia floral, com terapia quântica, com terapia holística. E cada uma dessas terapias tem suas características, logicamente, né? Então, depois deem uma olhada lá no meu Instagram, tem ali o sobre, que fala um pouco sobre o meu trabalho. E se vocês também quiserem me mandar mensagem, mandar WhatsApp, né? Meu número 950442345, tá bem? Para me perguntar como é que funciona cada terapia, eu explico direitinho, tá bom? Então, eu também quero dizer a vocês que eu tenho um canal no YouTube com orações, meditações, é um canal que eu estou fazendo com muito carinho, tem um pouquinho de tudo, coloco as lives lá, elas ficam gravadas, né? E hoje nós vamos falar de perdão e de Ho'oponopono, né? No dicionário, o perdão significa remissão, dívida, desculpa, né? E o perdão é um dos sentimentos mais complicados de nós colocarmos em prática. A gente até pode achar que tá tudo bem, que tá tudo resolvido. Desliguei a música aqui porque para vocês me ouvirem melhor. Mas quando acontece um gatilho emocional, né, algo que desperta uma situação,
vem à tona, né? Vem à tona aquele sentimento. E o perdão está muito ligado ao Ho'oponopono, né? Por quê? Porque se nós não limparmos memórias que nós carregamos, dificilmente a gente consegue perdoar. Como assim? Muitas vezes não é o que a pessoa fez, não é ela, não é a pessoa, é o gatilho que ela dispara na gente e a gente revida, né? E a pessoa fala, nossa, mas eu fiz uma coisa tão simples e você, né, tá levantando um caminhão desse para cima de mim. Então, são memórias que a gente traz de antepassados, de coisas que aconteceram com a gente, de sofrimentos, de coisas que nós guardamos. O perdão, na verdade, ele é mais para nós do que para o outro, né? E perdoar é libertar, né? Então, antes de tudo, quando a gente perdoa, a gente se liberta. É lógico que perdoar não significa que nós temos que aceitar determinadas situações na nossa vida, nem que a gente tenha que ficar com pessoas que são tóxicas, conviver com pessoas ou situações tóxicas. Você pode perdoar e cada um segue a sua vida. Porque o perdão, ele dá uma sensação na gente de leveza. Então, quando a gente perdoa, a gente consegue se sentir mais leve e deixar aquela bagagem que nós carregamos. E nós carregamos bagagens de cada situação que acontece. Então, imagina que complicada que fica a nossa vida, que complicado fica o nosso estado mental, emocional, e como a gente não consegue ter paz. Simplesmente é isso, nós vamos carregando aquela mochila pesada de cada situação que acontece. E muitas vezes as pessoas utilizam a raiva que elas guardam de alguém, a mágoa que nós, né, porque eu também tenho, eu não estou imune a isso, eu ainda venho me trabalhando bastante, carregamos por defesa, porque a gente acredita que se a gente perdoar, a gente vai dar liberdade para aquela pessoa fazer isso de novo, nós não vamos conseguir ter autocontrole, né? Nós vamos deixar a pessoa continuar invadindo a nossa vida, sendo que é justamente o contrário. Quando a gente liberta, a gente coloca um ponto final naquilo. Quando a gente perdoa, consegue perdoar, coloca um ponto final, né? Falando um pouquinho do Ho'oponopono, como é que ele chegou até nós? O Ho'oponopono foi difundido assim mundialmente, ele explodiu depois desse livro aqui, Limite Zero. Esse livro aqui é do Joe Vitale, né? Ele escreveu esse livro depois que ele conheceu um psicólogo chamado Dr. Hugh Lane, que havia curado uma ala psiquiátrica num hospital, né, de criminosos. E ele ficou muito curioso. E ele fez várias pesquisas, ele conseguiu chegar no Dr. Hugh Lane e queria entender como é que ele fez aquilo, como é que ele curou com essa técnica chamada Ho'oponopono. Então o Dr. Hugh Lane explicou que ele pegava as fichas, ele nem atendia os pacientes pessoalmente. Ele apenas pegava as fichas, ele lia os crimes cometidos pelas pessoas, aquilo despertava um sentimento nele, né? Como em todos nós, quando a gente lê uma notícia terrível. Então, o que pode despertar? Raiva, revolta, desejo de vingança, coisas ruins na gente, quando a gente fica sabendo desses crimes terríveis. E aí, o que ele fez? Ele usava o Ho'oponopono para limpar nele aqueles sentimentos, né? Então não era sobre o outro, era sobre ele. O Ho'oponopono, a primeira premissa dele é você assumir 100% da responsabilidade. Então aquilo que você sente, você assume a responsabilidade e limpa. Aí você me pergunta, mas isso vai resolver a questão? Né? A pessoa vai mudar? Talvez ela se modifique. Porque, veja, quando nós limpamos coletivamente essas coisas que acontecem com os outros, nós limpamos também coletivamente. E pode ser
que aquilo se resolva para todo mundo, todos os envolvidos. No caso desses criminosos, se resolveu porque eles foram se modificando conforme o Dr. Hewley foi fazendo a limpeza. Eles eram algemados, os funcionários não queriam trabalhar mais no hospital, havia uma rotatividade muito grande de funcionários, desde médicos e enfermeiros. Eles andavam de costas para a parede para não serem atacados, né? Então era um clima terrível lá dentro. E aí os criminosos foram tirando as algemas, os funcionários foram querendo continuar lá, trabalhar lá, virou um clima amistoso, muitos conseguiram ir embora, serem recolocados na sociedade, né? Enfim, ele conseguiu modificar o clima, ele conseguiu modificar a vida daquelas pessoas, limpando nele, né? E aí vem também o perdão. Quando a gente perdoa o outro, a gente se perdoa também e mudamos a situação. Eu pratico o Ho'oponopono e eu consegui em algumas coisas, eu estou falando por experiência própria, em algumas situações eu realmente consegui limpar. E se aquilo volta para mim, eu continuo fazendo o Ho'oponopono, porque quanto tempo nós devemos fazer? Sempre, sempre, todo dia e a todo momento. Quando você começa a praticar, vira automático. Acontece uma situação e você já faz o Ho'oponopono. E mesmo depois de praticar bastante, ele fica automático para a gente. Eu vou dar um exemplo. Eu estava andando de bicicleta no domingo e eu passei em frente a um hospital veterinário e saiu um casal aos prantos, sem o animal. O que eu pensei na hora? Aconteceu algo terrível com o bichinho deles, né? Então já veio uma tristeza enorme em mim, porque eu sei o que é isso, eu sei o que é essa dor. Não faz muito tempo que eu passei por ela com o meu filho de patas, né? E aí, na hora aquilo me invadiu e eu falei, faz o Ho'oponopono. Você não vai ajudar chorando com eles, né? Então eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Eu olhei para a moça olhou fixamente para mim, eu estava passando de bicicleta. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, e aí eu falei, eu vou te ajudar fazendo o Ho'oponopono. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono. E aí aquele sentimento foi passando em mim. Parei de chorar, porque eu estava chorando também, né? Eu tive empatia muito grande, uma empatia muito grande. E aí eu consegui me estabilizar. Aí veio uma outra situação de uma senhora que não conseguia atravessar a rua e eu vi. E aí eu tive dó dela, eu falei, não, você não tem que ter dó, você tem que ajudar e faz Ho'oponopono para limpar isso. Então veja, você começa a usar o Ho'oponopono automaticamente depois que você aprende. E é maravilhoso, porque você troca a pena por ação, você troca a tristeza por um sentimento de completude, de ajudar, de fazer parte, né? Mesmo porque nós estamos todos conectados, né? E enquanto houver alguém sofrendo na Terra, o mundo não vai ter paz. Isso aí já é muito difundido, vocês podem pesquisar. Todos nós precisamos ter o básico, todos nós precisamos ser felizes, todos nós precisamos ter o máximo também, né? Nós precisamos de toda a abundância que existe no universo e ela está à disposição para todos nós, não é apenas para um grupo de pessoas, tá bom? Então, o Ho'oponopono, ele tem uma história, começou lá numa tribo, lá no Havaí, enfim, tem toda uma história que eu não vou entrar hoje, né, não é nesse mérito, mas pesquisem que vocês vão ver como ele é incrível, como ele é rico. E como que nós praticamos o Ho'oponopono? Então vamos entrar na prática, né? É simples, ele é uma técnica que foi criada para ser simples. E aí depois as pessoas vieram colocando outras coisas, enfim, aumentando. Mas Dr. Hewley até disse, se você falar o dia inteiro, eu te amo, pronto, você está fazendo o Ho'oponopono. Eu te amo, ou obrigado. Obrigada, 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 o tempo todo. Agora, ela ficou mais famosa, né, pelas 4 frases, que é eu sinto muito,
por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Mas se você falar eu te amo o dia todo, o tempo todo, ou obrigada, já está ótimo. Você já engloba o eu sinto muito e por favor me perdoe, porque a força do amor é a maior força que existe. E a força da gratidão, do obrigado, sou grata, também é uma das maiores forças. Quando você está agradecendo, você está amando. E quando você está amando, você está em conexão total com o todo. Então você não precisa de mais nada, só do amor, né? Do amor que tem em você, que tem o todo, como ele está dentro de nós, somos todos um. Entendem? É isso. A neurociência tem uma pesquisa que diz que 95% das nossas reações são baseadas no inconsciente. Então imagine, estão lá no inconsciente, a gente não tem conhecimento, só 5% que a gente conhece. Então imagine o quanto de lixo que a gente joga nas pessoas, na vida, em nós mesmos, o quanto a gente se rebaixa, não reconhece nossos dons e talentos, não se apoia e fica vivendo em função do apoio dos outros, da curtida no post que o outro te deu, da atenção que o outro te deu, se ele te chamou ou não para alguma coisa que você queria muito ir, como que a gente vive em função do outro, né? Por isso que nós precisamos limpar essas memórias e parar de reagir através das memórias e dar lugar à inspiração. Quando a gente troca a memória para a inspiração, a gente fica conectado 100% com o divino. Então algo te incomoda, você para, né, te chateia, né, você para, reflete, não reage e depois você consegue ter um outro tipo de ação baseada na inspiração. O divino, quando você pergunta, quando você começa a fazer essa conexão com o divino, é automático, as respostas vêm para você. Você faz uma pergunta, é lógico que muitas vezes não é assim, faça isso, faça aquilo, tão claro. Às vezes é uma pessoa, é um número que se repete, é o seu pet que tem uma ação diferente, enfim, você tem que estar conectado também aos sinais do universo para você, aos sinais do divino, aos sinais do seu anjo da guarda, dos seus mestres, daqueles que te guiam, né? É essa conexão com a espiritualidade que precisa estar no nosso dia a dia. Mas quando a gente está bagunçado, está correndo, está vivendo na preocupação, na escassez, como que a gente vai viver por inspiração? Então pensem bem, o silenciar é importante diante de tudo, né? O centrar-se é muito importante. Como que nós fazemos isso? Através de meditação, de oração. Ah, Patrícia, eu não consigo meditar. Sábado eu conheci uma pessoa que ela me falou, eu já fiz de tudo, eu não consigo meditar. Muitas vezes a gente acha que a meditação é um silêncio total, que a gente precisa de total silêncio e ninguém pode falar nada, um cachorro não pode latir, a gente tem que ir para o alto da montanha. Fica muito complicado assim, porque a gente está num mundo que tem barulho e precisamos aprender a conviver com barulho. Eu falo isso de carteirinha, porque eu me protegi tanto de barulho que chegou um momento que eu não podia ouvir mais nada. E fica muito difícil viver assim, né? Não podia ouvir um barulho que me atrapalhava para estudar, para trabalhar, para dormir principalmente. Então nós precisamos aprender a conviver com barulho e, lógico, se tiver algo que está incomodando demais, a se posicionar, tentar procurar uma paz, uma calma, né? Mas sempre baseado nisso, a paz do eu. O que é a paz do eu? Quando eu estou na minha paz, eu estou na paz de Deus, né? Então, o que é mais importante? Eu ter razão ou eu ter paz? Tem até um ditado que diz isso. Então, muitas vezes não. É sempre melhor nós termos a nossa paz. Uma coisa importante do Ho'oponopono, a limpeza é feita no tempo da divindade e não no nosso.
Então eu quero que uma situação se resolva, eu começo a fazer Ho'oponopono. Não é no nosso tempo. Não adianta você fazer um Ho'oponopono pedindo determinada coisa. Porque se não acontecer no seu tempo, você vai ficar irritado, chateado e vai achar que não foi atendido e que o Ho'oponopono não funciona. Ele funciona sim, mas não é no nosso tempo. E quanto mais a gente desapegar, melhor as coisas fluem. Aí entra também uma outra lição, que é o desapego. O desapego, quando você muitas vezes não quer mais uma coisa, ou seja, não fique em cima dela, não é que você não queira, não fique em cima do resultado, ele acontece, porque você soltou. A energia de apego, ela atrapalha tudo, ela trava tudo. Eu quero que determinada coisa dê certo, não somos nós que queremos, existem uma série de fatores que precisam acontecer para algo se concretizar. Então não adianta só ter pensamento positivo e ficar ali em cima, olhando se já aconteceu, sabe? Como diz o Hélio Couto, eu peço um carro, mas eu vou toda hora olhar se ele chegou, se ele está lá na garagem. Então não adianta, né? Não é no nosso tempo, na nossa ansiedade, ela atrapalha tudo. Então faz a sua parte, fique em paz. Eu sei que às vezes é muito difícil esperar, eu sei. Aguardar um resultado que a gente espera por tanto tempo, que a gente trabalha para isso, mas comece a fazer e a viver em fluxo com Deus. Deixa as coisas acontecerem. Se um belo dia você não acorda bem, você não está bem, tá tudo bem também. Nós estamos aqui na 3D para aprender, né? Então, eu não sou todo dia assim, nesse equilíbrio. Estou passando para vocês algo que eu vivencio e que eu faço e que tem resultado. Tem resultado sim, e às vezes não é o resultado que eu quero, que eu espero. E aí é nesse momento que vem a gratidão, né? Agradeço por esse resultado e vou continuar fazendo para que outras coisas se concretizem, melhores na minha vida. Às vezes a gente tem que mudar a rota e muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente tem que fazer escolhas, muitas delas difíceis, mas a gente precisa escolher e trabalhar em cima daquilo. E se tiver que mudar o roteiro, nós mudamos também. Vejam, a vida é muito dinâmica, como a maré, né? Como a lua interfere nas marés, nós também temos interferências na nossa vida. E que elas sejam interferências de boas pessoas, de coisas que nós atraímos, que ajude a nossa vida a melhorar cada vez mais. Você pode não estar acreditando em nada disso que eu estou falando, mas eu acho que você tem que testar, né? Eu sugiro que você teste o Ho'oponopono na sua vida e veja se ele consegue te ajudar com essa questão do perdão, que nós vamos fazer a prática agora, né? Das frases, só que numa oração que eu fiz, que está lá no YouTube. Eu fiz canalizada pelo divino. A gente não faz nada sozinho. Bom, eu principalmente acredito que não. Eu não faço. Vou fazer o seguinte agora, olha. O Ho'oponopono não é do Dr. Hyolen isso, tá, gente? Criaram essas cartas terapêuticas aqui, tá? Se não me engano, é do Paulo. Ah, tá aqui a caixinha. Esse aqui é muito bonitinho. 100 práticas ancestrais havaianas, do Paulo Cassiano. É aquele livrinho carta, é uma gracinha. Eu vou tirar uma mensagem aqui pra gente. Ela vem com umas mensagens. Eu já tinha embaralhado bastante, tá? Veio assim: agora eu fico em paz. É uma frase que significa que estou tranquilo, em paz comigo e com tudo que me aconteceu. Fim do sofrimento. Então, no atendimento, eu utilizo essas cartas como uma mensagem para o meu cliente. Hoje eu estou utilizando aqui para nós. Como que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente tira a carta, né? A mensagem, a gente pensa numa mensagem. Eu já tinha pensado que era o perdão, que é o nosso tema de hoje. Então, eu vou repetir essa frase aqui durante o meu dia para ela me ajudar, né? Eu sendo cliente, né? Eu passo para o cliente, fica com ele essa frase, ele não leva a carta, ele anota, né? E mesmo que não faça sentido naquele momento,
ele pratica o Ho'oponopono em cima dessa frase. Por quê? Porque às vezes a gente limpa memórias de coisas que nós nem sabemos. Lembra do inconsciente, que 95% está lá? Então a gente limpa essa memória e vai fazendo e vendo as transformações acontecerem na nossa vida. Muitas vezes não da forma que a gente quer, como eu expliquei, tá bom? Então nós vamos iniciar agora o relaxamento. Eu vou colocar uma música aqui para nós. Vamos iniciar o relaxamento. Eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem no ambiente, podem apagar a luz, né? Eu não vou apagar para vocês poderem me olhar, apesar que eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Então agora, antes de qualquer coisa, a gente precisa relaxar o nosso corpo. Então veja como é que você está. Se você está numa postura confortável, sentado confortavelmente, né? Você pode deixar os braços ao longo do corpo, as mãos voltadas ou não para cima, da forma que você desejar. Solta o pescoço, solta as pernas, solta os ombros, feche os olhos. E eu vou pedir para você focar na sua respiração. Inspire e expire umas 4 vezes profundamente. É através da respiração que a gente cessa a mente. Você pode contar até 6, inspirando, e depois até 6, expirando. Relaxe mais ainda. Se a sua mente vagar, traga-a de volta para este momento. Enquanto eu vou repetindo, vou falando a oração. Foque na sua respiração, nas minhas palavras. Oração do perdão com Ho'oponopono. Divino Criador, exemplo de amor incondicional, alegria e perdão, solicito o seu auxílio para me ensinar a amar e perdoar. Eu, que tantas vezes peço perdão e alívio na culpa por falhas cometidas, e sinto que sou atendida por você com todo amor, quero aprender a ter a mesma generosidade e atitude comigo, com meus irmãos, demais seres da terra e em todas as situações que acontecem em minha vida. Neste momento, eu pego na sua mão e afirmo com todo o meu coração que eu me perdoo por me culpar pelos erros que cometi. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me perdoo por sentir vergonha pelas atitudes negativas que tomei. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me perdoo e deixo de me punir pelos sentimentos, pensamentos e palavras negativas que dirigi a mim, aos irmãos, demais seres vivos e ao planeta. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata.
Eu me perdoo por culpar e condenar meus pais por suas palavras, ações, pensamentos e sentimentos negativos que transformei em feridas emocionais. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me perdoo por culpar as pessoas pelo que acontece de negativo comigo e assumo total responsabilidade por minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me perdoo por não ter me amado, por ter me abandonado e não ter ouvido minha criança interior. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu peço perdão aos meus pais por tê-los magoado, abandonado, ferido e desprezado com ações, pensamentos e sentimentos negativos. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu peço perdão a cada pessoa que magoei, abandonei, feri e desprezei com ações, palavras, pensamentos e sentimentos negativos. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me liberto de toda a mágoa, tristeza, expectativas, frustrações, sentimentos não correspondidos e qualquer coisa que possa me prejudicar, assim como aos meus irmãos. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora somos todos livres, curados e perdoados. Agora somos todos livres, curados e perdoados. Agora somos todos livres, curados e perdoados. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Podem ir voltando devagar, mexendo o corpo, mexendo as mãos, abrindo os olhos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esta live, que vocês levem esse conteúdo, né, para a vida prática de vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, se quiserem me enviar um direct, eu que agradeço a presença, agradeço quem vai assistir depois. Eu sei que algumas pessoas estão trabalhando hoje, elas me falaram, então vejam quando puderem, assistam, compartilhem. Depois eu vou subir lá no canal do YouTube, que é Patrícia Arantes, terapeuta. Gratidão, excelente noite. Aproveitem a lua nova entrando aí com toda a força de Áries, toda a força e energia, e uma ótima continuidade de semana.